Salve galerinha, mais uma vez, Vinícius Simulacro com a apresentação dos conceitos de Master de Marketing, Volume Spread Análise. Agora a gente vai ver um conceito também bem importante que é o esforço versus resultado. O Wyckoff, eu não vou falar muito dele, se vocês precisarem, como eu já dei a referência aí do Eduardo Custódio, no canal dele tem muita coisa sobre o Wyckoff, inclusive ele é formado lá no Instituto Wyckoff, e aí se vocês quiserem saber mais sobre o Wyckoff, dê uma olhadinha no canal dele. Eu não vou entrar muito no detalhe porque não é o meu foco aqui, né? Eu estou mais na linha do VSA. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Wyckoff, o meu mestre Eduardo já forneceu as informações necessárias aí para começar a pesquisa. Enfim, o Wyckoff tem 3 leis principais aí para a leitura do mercado. Oferta e demanda, claro, o óbvio, né? Não vou me aprofundar muito nesse tema, porque não é o caso agora, mas vamos partir do pressuposto que todos sabem que o mercado funciona por meio de oferta e demanda. Causa e efeito. Causa e efeito é interessante, como eu já falei em alguns outros vídeos, o que acontece? Você tem a acumulação embaixo e a distribuição em cima. O que acontece? O mercado vai daqui para cá e daqui para baixo também. O que acontece? Quando ele cai de uma distribuição, ele vem para uma acumulação. Quando ele sai de uma acumulação, ele sobe para uma distribuição. Então, quer dizer, o mercado são ciclos de acumulação e distribuição. Acumulação e distribuição. Por que isso? Porque a causa e efeito essa acumulação vai causar esse efeito de alta e essa distribuição vai causar o efeito de baixa. E novamente, a acumulação causa alta, distribuição causa baixa. Por isso a gente entende, a gente lê por meio de causa e efeito, né, da oferta e da demanda, né? E um outro conceito importante para entender o mercado aí, dito por Wyckoff, é o esforço versus resultado. E aqui que vai começar a entrar o volume, que é a parte mais importante do VSA. Quer dizer, um dos componentes mais importantes aí do VSA. O que eu quero falar? A importância do volume primeiro, né? Vamos começar daqui. O que é o volume, né? O volume é a força do mercado, né? Então, ou a gente pode pôr como gasolina ou a aposta dos grandes players naquela posição, né? Onde você viu um volume grande, né? Como aqui embaixo. Esse volume grande está relacionado a esta barrinha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas por que eles estão, né? O que a gente tem que pensar é por que este volume, por que essa aposta, né? Eles estão fazendo essa aposta nessa região, né? E o volume ele é sempre comparativo, né, aos anteriores. Então não adianta você pegar essa barra aqui embaixo e pensar, olha esse volume que grande. Não, ele é grande em relação aos anteriores e aos posteriores. E é isso que a gente tem que olhar, né? A relação direta deles com antes e o depois, né? E como eu já falei, a nossa pergunta tem que ser sempre essa: o que esse preço está fazendo com esse volume, né? Nessa região? O que isso tem a ver, né? Agora eu vou voltar aqui no meu primeiro exemplo do carro. Por que está esse exemplo do carro aqui? Porque é o exemplo que ele dá também, né? O carro, para conseguir fazer o percurso inteiro de uma subida, ele tem que colocar um pouco de gasolina a mais, você tem que apertar o acelerador no começo, né? E acelerando um pouco, aí aqui vai caindo, você acelera de novo, porque você quer chegar até o final, né? Então você fez um certo esforço, você espera um resultado do carro, né? O seu esforço é o volume e o resultado é quanto o carro vai andar. E aí, seguindo por esse exemplo, o preço, se ele estiver subindo, estiver na subida, começa a diminuir o volume. E aí, mais para frente, começa a aumentar o volume e o preço não anda, deve ser porque está vindo força contrária, né? Então, quer dizer, ele está fazendo esforço, mas ele não está tendo o resultado que é chegar até o fim da subida. Então, quando a gente pensa em esforço e resultado, a gente tem que pensar nisso. O quanto de volume foi colocado naquela região e
e como que se comportou, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ó, pela primeira vez vamos pegar um gráfico aqui. O que a gente tem que olhar? Olha, um volume importante aqui, mas por que ele não deu segmento, né? Então ele fez muito esforço e não teve o resultado, né? Ele fez esforço parece que é um esforço de compra e não teve o resultado efetivo. Por quê? Porque possivelmente a gente já está tendo um esforço contrário, um esforço para parar esse movimento. Qual é o indicativo que a gente tem disso? Ele faz volume, esse volume aqui, ó. A gente olha esse volume aqui dessas barras grandes e a gente vê que ele não continua subindo, né, nessa região. Então o que a gente entende? Que ele está fazendo esforço e não está tendo resultado, ou seja, está sendo absorvido, está tendo uma absorção aqui das compras e que logo essa absorção, né, que são vendas, isso daqui vai se transformar numa queda, né? Por quê? Está sendo colocado esforço contrário ao da subida, né? Um esforço de vendas. Então é o que vai frear, né, o carro na subida, né? Se ele não tiver volume, olha aqui, ó, a gente consegue ver quando ele já não tem mais volume para subir, ele vai ter que injetar mais, ó. Ele injeta mais volume para tentar subir e aqui ele dá o último suspiro de desespero, mas já tem um esforço contrário a ele já. Então, que já não está permitindo ele subir mais. Então ele está fazendo esforço e não está tendo resultado. É muito importante se atentar a isso, né? A essa questão. E para o VSA, o que acontece? A força vai aparecer em barras de baixa e a fraqueza vai aparecer em barras de alta. Por que isso? Porque quando a gente está chegando num topo, se o volume não continua aumentando, né? A gente está chegando no topo, não está tendo interesse para romper esse topo, não está tendo força. Então, quer dizer, já está começando um sinal de fraqueza, né? Ele não vai ter força para romper. Então, a gente já começa a ver um sinal de fraqueza, geralmente num topo ou num fundo, né? E a falta disso, né, vai nos indicar o que a gente chama de sem demanda ou sem oferta, né? No topo, as barras de spread pequeno, né, elas vão mostrar para a gente spread pequeno, volume pequeno, que ele está sem força ali no topo para continuar subindo. Ele já está, já deu seus últimos suspiros. Isso já quer dizer que o mercado está fraco. Fraco no sentido de não estar com força para subir, né? Não está mais confiante no movimento de alta. Isso é importante saber o início aí do pensamento do VSA, né? A gente começar a entender o que é o VSA e como a gente entende ele, como é que eu te diria, ao revés, né? Como é que eu vou ver em barras de alta a fraqueza? Sim, por VSA você consegue identificar dessa forma, e é aí que o VSA começa a entrar no seu estudo mais aprofundado, né? Enfim, isso é uma introdução aí ao VSA. Continuo aqui com as minhas referências aí. Eu incluí inclusive o site do Custódio aqui, que eu não tinha colocado ainda, né? Que é o site dele do ICOF Academy, né? Antes eu tinha colocado só o canal do YouTube. Dei uma olhadinha lá, tem muito material aqui também no site dele, que ele publica várias coisas, inclusive com relação a isso que eu estou comentando também. E é isso, até o próximo vídeo.